paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe vocês essa quarta-feira, em nome de Jesus. Mais uma quarta-feira onde a gente vai buscar intimidade com o Senhor, né? A glória e a honra dEle, a majestade dEle, né? Como é rica a palavra de Deus, né, irmãos? Como é bom estar sempre meditando, lendo, relendo e ruminando essa palavra e tentando a cada dia se aprofundar em Cristo, buscar o Espírito Santo para ser mais próximo, aprender mais de Deus, né? Estava meditando agora uma palavra e às vezes a gente tem várias interpretações, mas Deus, Ele sabe o que traz e para quem traz e como traz, né? Então eu acredito que hoje nós vamos buscar mais intimidade através dessa palavra e aprender dela, né? E eu queria ler uma palavra com vocês que está no livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Terminando, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Amém, irmãos? Eu queria até aqui o versículo 4, depois nós vamos continuar. Mas olha que legal. Os discípulos olhando e vendo, né, Cristo orar, pediu, né, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Quer dizer, João Batista, ele tinha ensinado uma oração aos discípulos dele. Um molde, né? E os discípulos de Cristo falaram assim: a gente precisa também aprender, precisa ter um molde, né? Só que João Batista, ele tinha um tipo de intimidade com Deus. E Jesus tinha outra intimidade. E olha só o nível de intimidade. Jesus disse assim, ó, digam, Pai. Olha só que bacana. Jesus estava ensinando os filhos a orar, os discípulos a orarem a Deus como se Deus fosse o Pai dele. Para os filhos os discípulos tratarem a Deus como Pai e eles serem como filho. Então o começo da oração que Jesus ensinou, ele falou assim, ó, considerem-se filhos de Deus. E como filhos de Deus, reconheça Deus como seu Pai e dê o devido valor, o devido respeito, entre na presença de Deus como se Ele fosse seu Pai. E na minha época, como é que você entrava na presença do seu Pai? Você pedia benção, Pai, benção, Mãe, Senhor. Pai, eu posso falar com o Senhor? O respeito, o zelo, o temor, o reconhecer que o Pai era o seu provedor, era o seu Deus, era o seu herói, era o que zelava por você. E Jesus estava ensinando os discípulos a falar. A primeira palavra que ele falou para os discípulos na oração, ele falou assim, ó, digam Pai. Porque Jesus era filho de Deus. E ele queria que os discípulos também se considerassem, estivessem como filhos de Deus na presença do Deus Pai.
E na presença do Deus Pai, nós não podemos chegar de qualquer jeito, falando de qualquer forma, sem respeito, sem reverência. Quer dizer, Jesus estava ensinando na primeira parte da oração o que nós devemos ter: reverência, respeito, zelo, saber que Deus é nosso Pai e Ele nos entende porque Ele nos viu ainda informe e Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe como ajudar a gente, Ele sabe como tratar com a gente. Ele tem nos criado, Ele tem nos visto de perto, porque uma relação do pai com o filho, ela é estreita, ela é próxima. Então olha só o que Jesus ensina na primeira palavra: digam Pai. E aí depois que ele fala assim, depois que você aprendeu e trata Deus como seu Pai, e reconhece que Ele é o seu Pai, que cuida, que zela, que trata e sabe o que é melhor para você, que está te ensinando, te educando, ele diz assim na continuação: santificado seja o teu nome. Olha a continuação. É o filho reconhecendo: Pai, eu sei que o Senhor é santo, que o nome do Senhor tem que ser respeitado, reverenciado, separado de tudo. Santificado, né? Separado o seu nome de tudo. Pai, o Senhor é diferente. Eu não estou na presença de um amigo, de um colega, eu estou na presença do Senhor. E do Senhor, ele falou assim, do Senhor tem que ser santificado. O nome do Senhor cada vez mais tem que ser reverenciado, tem que ser separado. Olha só aqui que o Senhor Jesus está ensinando, Pai, que o seu nome seja santificado. E como santificamos o nome do Senhor? Respeitando, se separando das coisas do mundo, levando o nome de Cristo no nosso peito. Olha como é bacana essa parte. Santificado seja o teu nome. Lembra quando... Eu sei que essa geração ela não tem muito esses valores, mas o nome era tudo. Um filho que honrava o nome do pai, né? Ali vai ela, ó. Ali vai o filho do seu Osmar. Nossa, olha que rapaz bom, rapaz respeitoso, não fala palavrão, não distrata as pessoas, está sempre pronto a ajudar, trabalhador, honesto. Nossa, que rapaz legal, é filho do seu Osmar. Mas você já viu também aquele exemplo? Olha, o filho do seu Gumercindo. Nossa, coitado do seu Gumercindo. Esse menino dá trabalho, olha, fica nas vielas, nos becos, nos bares, bebendo, mexendo com as mulheres dos outros, falando palavrão, com conversas alheias, profanas. Olha, se desviou do caminho do Senhor. Olha o filho do seu Gumercindo. Você entendeu a santificação e a profanação do nome do Senhor? Jesus, ele santificava o nome do Pai no viver dele. Ele expressava o nome do Pai no viver, ele santificava porque ele praticava as mesmas coisas que o Pai. Tipo assim, o meu pai era honesto, trabalhador, deu valores para os filhos. E o filho aprendeu a ser honesto, dar valores e viver de valor em valor. E dessa forma ele santifica o nome do Pai. Agora o filho que não honra o nome do Pai, ele profana. E esse já é filho bastardo. Olha que bacana, como é bacana esse texto, esse contexto, essa mensagem tão linda. Que Jesus ensina os discípulos a orarem, mas na oração, santificar o nome do Senhor no viver. Quando você entra na presença de Deus, você fala, Pai, eu estou praticando. Continua santificando o seu nome em mim. Olha que bacana, continua expressando em mim os seus valores. Poxa, igreja, meus irmãos, você que vai ouvir, talvez você não aprendeu ou não te falaram isso.
Mas a sua oração é tão bom quando você ora. Primeiro, você tem uma intimidade com Deus como se Ele fosse seu Pai. Segundo, que você pede para Ele: Senhor, continua colocando em mim os teus valores. Olha como que Deus, o Senhor Jesus, ensina a gente a orar. Senhor, continua nos aperfeiçoando no Senhor, nos moldando, Pai, conforme a sua vontade. Olha que oração. Irmão, estou sentindo a presença de Deus. Você vê que não é uma oração de pedir, você entra na presença de Deus, fala: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo. Hoje é assim, né? Para falar a verdade, você trata o Pai assim, você só fala pro Pai: Pai, me dá dinheiro porque eu preciso sair, me dá dinheiro que eu vou na padaria, Pai, me leva ali, Pai, faz isso. Você não entra na presença do Pai, reverenciando, adorando, fala: Pai, continua me ensinando. Ó, Pai, me dá um conselho, me instrui. Mas olha que linda essa mensagem. A continuação: santificado seja o teu nome. E aí na parte de baixo ainda vem dizendo assim, venha o teu reino. Igreja, que lindo. O que quer dizer venha o teu reino? Aí muitas pessoas falam assim, venha as bênçãos, o reino, né? Não. Quando você está debaixo da autoridade do Pai, é assim: venha sobre mim a tua lei. Aqui quem manda é o Senhor, o reino é do Senhor e o Senhor estipula a lei. Como assim, o filho pródigo? O filho pródigo, ele saiu da casa do pai e foi viver a vida dele, viveu de uma vida deliberada, promíscua. Mas quando ele volta para a casa do pai, o pai fala assim: troca as vestes, coloca novas sandálias, né? Porque o pai, para estar com o pai, no reino do pai, na casa do pai, você tem que estar com outras vestes, outro pensamento, outro falar. Você tem que estar debaixo da autoridade do reino do pai, sobre o domínio do pai, a ordem é do pai. E olha o que o Senhor Jesus nos ensina, fala assim: venha o teu reino. Fala assim: Senhor, que seja feita a sua vontade, a sua lei. Aqui eu vivo na terra do Senhor. E o reino do Senhor, o reino do Deus Pai, Ele é santo, Ele é perfeito. Então Deus estava falando assim: vem nos aperfeiçoar, que nós venhamos viver conforme estivéssemos vivendo no teu reino, conforme estivéssemos vivendo debaixo da sua vontade, como o Senhor te agrada. Então você vê que o começo da oração que Jesus ensina aos discípulos é a reverência, é pedir para Deus santificar, colocar os valores e pedir para o Deus Pai nos ensinar a viver conforme a lei do reino dele, o viver na presença dele. Que linda, igreja. Aí fala no 4, olha só, aí fala no 4: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Quer dizer, ele fala, olha só Jesus ensinando os discípulos a ser filhos, falando: Senhor, Pai, eu sou falho. Perdoa os meus erros, porque eu ainda não sou como o Senhor. Eu reconheço que eu sou indigno. Mas, Pai, me perdoa se eu desagrado o Senhor numa atitude. Quer dizer, olha só Jesus ensinando os discípulos a reconhecerem que são indignos de ter o Deus como Pai. Mas olha só, mesmo indigno, isso não quer dizer que nós não temos Deus como Pai. E não quer dizer que Ele não nos tenha como filho. Se reconhecemos que somos pecadores e se perdoarmos as pessoas que nos devem, que nos faz mal, que erra contra a gente, que às vezes nos desagrada, o Pai também vai nos perdoar, porque vai ver essa prática de misericórdia, de piedade em nós. Olha o Senhor Jesus ensinando a gente a implorar a misericórdia e a piedade de Deus, e a praticar a piedade, a misericórdia de Deus, a compaixão. Olha como que Deus pede olha como o Senhor Jesus nos ensina a orar, a reconhecer que somos falhos e que, como homens falhos, precisamos de graça. E como homens falhos que precisamos de graça, precisamos dar também graça, o favor imerecido daqueles que fizeram algo contra a gente.
Então o Senhor Jesus está nos ensinando a orar e a sermos como oramos, né? Vivermos como falamos. Não só de palavras, mas de atitude. E aí diz assim, na continuação do 4, e não nos deixe cair em tentação. Olha que bonito, que lindo. Jesus está reconhecendo, ensinando os discípulos a pedirem a Deus fé, força, sabedoria, o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, para que a gente não venha cair, porque o Senhor Jesus estava ensinando que se a gente não acordar e pedir, Senhor, livra-nos hoje do pecado que nos ronda, que nos cerca, que não vai tentar, nós vamos cair. Ah, irmão, como é que assim vamos cair? Porque se Deus não nos sustentar, se Deus não nos livrar, nós somos fracos, a nossa natureza é corrupta. Nós somos tendenciosos ao pecado, aos desejos da nossa carne, às paixões do mundo. E o Senhor Jesus ensinou os discípulos a fazer o quê? E não nos deixe cair em tentação. Não é para assim, Senhor, perdoa porque eu caí em tentação, não. Fala, Senhor, livra daquilo que a minha carne é tendenciosa, daquilo que eu gosto, daquilo que eu sei que eu sou fraco. Quer dizer, Jesus está ensinando você a orar a Deus Pai. Fala, Pai, me protege, porque se o Senhor não me proteger, sabe que Deus está ensinando a reconhecer a nossa insignificância e a nossa dependência do cuidado de Deus. Por isso que quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É orar a Deus e falar, Senhor, me livra de todas as setas, Pai, guarda porque eu sou falho. Pai, nesse dia de hoje que eu não venha errar, que eu não venha profanar o seu santo nome, porque o Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações, dos meus medos, dos meus anseios. O Senhor me conhece, o Senhor é íntimo, o Senhor é meu Pai. Você vê que lindo esses 4 versículos no livro de Lucas. O Senhor ensinando o molde de orar não é um molde religioso, mas é um molde que a gente viva, que a gente expresse, que a gente sinta Cristo. E que a gente consiga falar ao Pai aquilo que somos de verdade. Tem muita gente que quer entrar na presença de Deus com arrogância, com orgulho. Ah, Senhor, como os fariseus falaram, o Senhor sabe como eu não sou como os publicanos. Eu dizimo, eu isso, eu aquilo. E o publicano, quando orou, falou que, Senhor, eu não sou digno de levantar o rosto. Ele falou, Pai, eu não sou digno. Então muitos entram na presença de Deus achando que são super-herói e já entra falando, Senhor, em nome de Jesus, toca ali, faz isso e põe a mão e pesa ali, Senhor. E se o Senhor é Deus, opera impondo o Pai contra a parede. Se o Senhor é meu Pai, me dá. Se o Senhor é meu Pai, faz. Que isso? É uma geração que a gente está vivendo hoje, né? O Senhor é meu Pai, o Senhor tem obrigação. Não. Jesus ensinou a gente o que? Pai, eu sou falho, pecador. Ensinou a orar, fala, eu dependo do Senhor. Pai, me ajuda a guardar o seu nome, os seus valores. Me ajuda, Pai, a santificar o seu nome. Aonde eu for, não envergonhar o seu evangelho. E olha só que legal, Jesus ensina a falar, Pai. Você reconhecer Deus como seu Pai. Não como um estranho, como alguém que você não conhece. Porque quando a gente reconhece na oração que Deus é nosso Pai, a gente está falando, Pai, eu te conheço. Eu tenho intimidade. Deus está falando para a gente orar com intimidade. Vocês perdoem minha voz. Eu estou um pouco gripado e dor de garganta. Se minha voz estiver muito feia, vocês me perdoam. Mas vocês entenderam? O pai, ele é próximo, ele é íntimo. O filho sabe que o pai sabe o que é melhor para ele. Que o pai tem experiência. Que o pai já viveu, o pai conhece as coisas. Isso eu estou falando de um relacionamento pai e filho carnal. Imagine o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da nossa vida.
Será que o Pai não sabe, o Deus que é Pai Todo-Poderoso, que sonda o coração, não sabe que você tem desejos errôneos? Será que o Deus Pai não sabe que você é fraco? E a graça dele, o poder dele tem que se aperfeiçoar em você. Você acha que Deus não está vendo que você que está fazendo coisa errada, está na pornografia, no homossexualismo, profanando o nome de Deus, mentindo, roubando, está profanando o nome de Deus? Você que está na igreja, mas está em fornicação e adultério, levando o evangelho, falando das coisas de Deus, mas está longe de Deus, você não conhece o Pai. Porque se você conhecesse, você não queria profanar o nome do Pai, envergonhar o nome do Pai. Um filho que ama o Pai, ele quer trazer honra para a sua casa. E como que ele traz honra? O viver. Que todos vejam o nosso proceder íntegro, reto, temente. Que todos vejam a gente tratar o nosso Senhor, o nosso Pai, com respeito, com zelo. Você entendeu a intimidade que Jesus estava ensinando para os discípulos? O discípulo falou assim: nos ensina a orar, Pai. Nos ensina a orar, Senhor Jesus. Nos dá um molde. E o molde que Jesus ensinou é o quê? A santidade, o viver, o praticar, o entrar na presença de Deus com intimidade, chamando, reconhecendo que Ele é seu Pai, e como seu Pai, você deve o respeito, deve viver como é que Ele te ensina, como Ele te ordena e como Deus te ensina, através da palavra. Sendo um homem justo, reto, um homem de uma palavra só, uma mulher de uma palavra só, um filho, uma filha de uma palavra só, que teme a Ele, que tem os valores dEle, não os valores desse mundo. Então Deus é meu Pai, eu sei que Deus é meu Pai, então se eu fizer uma coisa, Ele é meu Pai, Ele não vai levar mal. Aí você fala: eu vou beber um pouco, meu Pai não vai achar ruim. Eu vou ver um pouquinho de pornografia, porque meu Pai vai me perdoar, é meu Pai. Eu vou fazer uma tatuagem, porque meu Pai não vai. E a Bíblia diz assim, que o filho que o Pai ama, Ele disciplina e até açoita. Quando você tenta fazer essas coisas erradas, o Pai até açoita. E o açoitar, irmão, não é bater, né, igual a gente vê. É o Pai deixar você ser igual o filho pródigo, você ir pro mundo, quebrar a sua cara, ver que nada daquilo tem sentido, e falar: não, eu vou voltar pro Pai. Entendeu? Olha que palavra linda e rica, meus irmãos. Às vezes a gente não entende. E Jesus ensinou os discípulos a ter intimidade, respeito, zelo, dependência de Deus. E olha que lindo. Eu podia parar nesses 4 versículos, né? Porque para mim, Deus já falou muito nesses 4 versículos. Esses 4 versículos expressam não só como eu devo orar, mas como eu devo viver, como eu devo olhar para Deus como um Pai zeloso, perfeito, santo. Um atributo de Deus é a santidade. Sabe, às vezes eu vejo muita gente fazendo coisa errada porque não conhece os atributos de Deus, os incomunicáveis, né? Que Ele é imutável, Ele não muda. Eu estava no estudo bíblico da igreja no domingo e o nosso mestre lá estava ensinando e falou: como é que você vê Deus? Aí entrou a polêmica de chamar Deus o Senhor e você. Aí uma jovem, né, toda temerosa, falou assim: é porque hoje a gente não fala você por falta de respeito ou por falta de reverência, é porque é um modo de intimidade. Mas é uma intimidade que hoje, é que aí eu expressei, é porque as famílias têm perdido o valor. Hoje o pai é tratado como um amigo de escola, um colega da rua, um colega de profissão, não como o seu pai. Ele é seu íntimo, é seu amigo. Não tem ninguém mais amigo que o seu pai.
mais próximo. Mas você tem que saber que seu pai é diferente dos outros. O tratar, o zelo, a reverência, o você honrá-lo. E é como o mestre falou com sabedoria, falou assim, é pelo zelo. É por as pessoas verem que o seu pai não é igual a todos. Seu pai é diferente. Então, nosso pai ele é diferente, nosso Deus é diferente. Nós temos que tratá-lo como Senhor. Ele é nosso amigo íntimo, lindo, maravilhoso. Mas ele é Deus, santo, perfeito, que deve ter todo o respeito e zelo. E olha que lindo, quando nós devemos orar com essa intimidade, com esse respeito, reconhecendo a dependência de Deus. E aí diz no verso 5 assim, ó. Então lhe disse, suponha que Jesus lhe disse, no versículo 5. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Olha só que Jesus aí propôs uma história. Que um amigo foi até a casa do outro meia-noite. Olha só que incômodo, né? Para falar que ia vir outro amigo para a casa dele, que ele ia recebê-lo, né? E ele falou assim, me dê 3 pães porque eu não tenho nada e ele vai chegar de viagem. É a mesma coisa que você fala assim, Senhor, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito. E o Senhor é meu Deus e meu amigo, mas eu não tinha nada para oferecer. Mas hoje, o Senhor que é meu amigo, meu pai, meu íntimo, você viu a intimidade que Deus está falando? O Senhor me dá 3 pães para que eu possa oferecer para quem chega. E você foi pedir isso à meia-noite. Por que à meia-noite? Às pressas, como assim eu? Eu conheci o Evangelho, irmão, depois de adulto. Eu vivi uma vida promíscua. E Jesus, ele veio sobre a minha vida e mudou meu ser. E é como se eu falasse, Senhor, agora que eu conheço, que eu sou amigo do Senhor, eu sei o que o Senhor é e o que o Senhor tem de bom para me dar. E agora vai vir pessoas até mim que era igual a mim, que praticava as mesmas coisas erradas que eu, e eu não tenho nada para oferecer. Senhor, me dá 3 pães. Aí você fala, é alimento físico. Aqui está falando de alimento físico, mas Senhor, me dá o Senhor, me dá o Filho e me dá o Espírito Santo, para que eu possa dar para o meu amigo aquilo que eu recebi. O que você recebeu? A presença do Deus que é Pai, a presença do Deus que é Filho, e a presença do Deus que é Espírito Santo, a Santa Trindade. Então, Pai, me dá para mim passar. E Jesus propôs, ele foi, e aquele amigo foi importunar o amigo à meia-noite. Quer dizer, por você ser amigo, você sabe que é um horário meio complicado, mas você fala, pô, ele é meu íntimo, ele não vai achar ruim. Ele sabe que eu estou importunando para uma coisa boa. É a mesma coisa quando você entra em oração, olha a oração. Em oração a Deus e depois de reverenciá-lo, tratá-lo com honra, reconhecer a sua debilidade, reconhecer que você depende dele, você começar a interceder por alguém. Pai, meu amigo, Pai, eu oro ao Senhor, me dá palavras para levar para essa pessoa, eu oro pela causa dessa pessoa. Senhor, meu amigo vai vir amanhã até a igreja, vai vir até a minha casa, Senhor, me dá o alimento, me dá o pão que vem dos céus, me dá a tua presença para que eu venha passar ele. Mas quando que você incomoda ele? De madrugada, à meia-noite. Às vezes o seu amigo vem às 6 horas da manhã, mas você correu o dia inteiro, esqueceu de se preparar, e você vai e dobra o joelho e fala, meu amigo, meu pai, me dá estrutura, me dá santidade, para que quando aquele meu amigo chegar à minha casa, ele receba o alimento que eu recebi do Senhor. Olha que lindo. E aí diz no verso 7, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados.
Não posso levantar-me e lhe dar o que me pede. Olha só, já pensou você bater na porta da casa do Senhor, do seu amigo, atrasado, e falar, aí você ouvir ele falar, eu não tenho não. Não vem bater não, que eu e os meus filhos já estamos dentro de casa. Irmão, como é lindo. Sabe o que quer dizer isso? É como se fosse a graça derramada. Fala, Senhor, eu não sou digno. E o Senhor e os seus filhos já estão aí, mas me recebe. Atende o meu pedido, o meu clamor. Me dá a tua santa trindade. Né? E aí você ouviu o amigo falar, não me importune, mas ele é seu amigo. Talvez você não buscou a Deus como se devia. Talvez você está deixando de lado a amizade com Deus para viver a amizade com o mundo. Para estar do lado de pessoas que nem há poucos dias atrás eu vivi algo que não que eu tenha me arrependido, mas eu aprendi que não adianta, os santos têm que andar separados. Eu estava em um lugar onde no final a pessoa falou assim, eu não vou dispensar essas pessoas para estar na igreja. Você viu? Trocou a amizade pelas outras amizades. Mas aí depois nós vamos ao Pai. Falamos, Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do alimento, eu preciso do pão da vida. E aí você vai importuná-lo uma hora que você não devia, você já devia estar com ele, na casa dele. Sabe, irmãos, Deus ele sempre me ensina, é que eu estou sempre relutando por gostar das pessoas, Jesus falou assim, não deve se dar pérolas a quem não quer. E às vezes desperdiçamos a palavra dele no meio de lugares que não se deve. E as pessoas mal dão atenção. Às vezes por amar as pessoas, a gente se esforça. Mas aí no final a gente vê que realmente não dá para nós estarmos no meio de pessoas que não cultuam, não tem Deus como Pai, não tem intimidade, não quer nada com Deus. Vai se estreitando, se afunilando, sabe? Deus diz na Bíblia dele que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não é que Deus é seu inimigo, é você. Mas aquele que é amigo de Deus será odiado pelo mundo. Não é amigo do mundo. A palavra é tremenda. Mas muitas das vezes a gente troca a amizade de Deus. Mas depois nós vamos importuná-lo, porque é nosso Pai. É lindo, irmãos, que Deus ele é maravilhoso. Ele tem misericórdia para derramar. Mas não viva de misericórdia só. Não viva só de perdão. Aprenda a valorizar Cristo como primeiro. Se você tiver que desagradar o mundo e todos que estão à sua volta, pai, mãe, irmão, sei lá quem mais você acha que é seu amigo, desagrade por Cristo. Não troque a presença dele. Sabe, irmãos, eu sei que é muito difícil para nós. Mas a partir do momento que você falar, eu não vou desagradar tal pessoa para estar na casa do Senhor, ou para estar na presença do Senhor, é como se você falasse assim, eu não troco a minha amizade nesse momento pela amizade de Deus. Em todo tempo temos que escolher a Cristo. Sabe, eu aprendo isso. E com isso eu aprendo que eu tenho que andar mais separado. E eu preciso de perdão, e aí eu peço perdão, eu incomodo o Senhor, como esse servo aqui, esse amigo incomodou. E olha o que diz no verso 8.
Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, pode ser por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Ah, meus irmãos, vocês entenderam? Embora ele seja seu amigo e ele não se levante para dar o pão, por ser seu amigo e por causa de você ficar importunando ele, ele lhe dará tudo o que você precisa. Deus é maravilhoso. Talvez ele não se levante para dar o pão da vida, mas ele vai te dar o que você precisa para se manter. E no tempo certo, ele vai te dar sempre o que você precisa. Eu acho muito lindo que o amigo pediu pão, mas por você, por o amigo importuná-lo, né? Ele fala assim, ó, pois todo aqui ó, no 8, eu lhe digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e dará tudo o que precisa. Ele não vai te dar só o pão, porque às vezes você chega para Deus e fala assim, ó, me dá o pão. Mas o seu amigo, ele é tão bom, Deus, ele é tão bom que ele não vai te dar só o pão, ele vai te dar tudo o que você precisa para receber alguém. Porque você importunou ele, ele te ama. Mas não viva de importunação. Viva de amizade. Quer dizer, Deus, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para receber alguém. E olha só o que fala no 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Você viu que aqui fala 3 coisas. Ó, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e lhes será encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Pai, Filho e Espírito Santo. E muitos falam assim nas igrejas que eu falei assim, viu? Se você bater e importunar, Deus não deixa de abrir a porta e não sei o que, a bênção vai vir sobre a sua vida. Mas será que alguém falou que é a presença dele que ele vai te dar? É os valores dele que ele vai te dar? É a comunhão com ele que ele vai te dar? Como assim? Pra quê, irmão? Pra que você tenha o que passar? Porque se você pedir para... Se eu vou bater na sua porta, me dá um carro zero, um carro novo, você vai agregar o que na vida do seu amigo? Senhor, me dá muitas riquezas, você vai ajudar ele fisicamente, mas e aí? Senhor, me dá casas. Essas igrejas profanas te ensinam a pedir só o que é material para o seu amigo. E Jesus está falando assim, pede a presença dele. Você quer saber se eu estou falando a verdade? Vamos continuar. No 11. Fala assim, qual pai entre vocês, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto ao mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Olha que lindo. Jesus estava falando assim, se vocês pedirem, vocês que são filhos carnais, pedirem ao seu pai, pai, me dá pão, ele não vai te dar uma pedra. Ele sabe que você está com fome, ele vai te dar o pão. Se você pedir um ovo, ele não vai te dar um escorpião.
Jesus estava falando assim, se vocês que sabem fazer coisas boas um para os outros, sabe o que é melhor, tipo assim, o melhor para o meu filho é ele comer o pão. Pão é bom, pedra não é bom, pedra faz mal, vai matar meu filho, vai quebrar o dente dele. Ah, bom é o ovo, tem nutrientes, é rico. Ah, o escorpião não, o escorpião mata, o escorpião fere, causa dor. Então nós sabemos o que é bom para o próximo, para os nossos filhos físicos, ainda mais o Pai que nos criou, que é Deus Santo. Aí ele fala assim, ó, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você viu? Às vezes você vem pedir o pão, o alimento de cada dia, o necessário. Mas Deus, que é Pai, que está no céu, sabe o que você precisa. O que você precisa? O que você precisa? De riquezas, de mansões, do ouro dessa terra? Não, Ele dará o seu Espírito Santo a quem o pedir. Deus sabe que você precisa do Espírito Santo. O que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, Consolador, que lhe ensinará todas as coisas que faltam, que lhe direcionará, que aconselhará. Então, o Senhor Jesus estava falando para os discípulos assim, vocês pedem o necessário para viver nessa terra, mas Deus vai te dar algo melhor, porque Ele é Pai, Ele sabe que você precisa de um Consolador, de alguém que te direcione, porque vocês são falhos. Deus vai mandar o Espírito Santo. Aí você fala, irmão, o que isso tem a ver com os meus amigos, meus familiares? Às vezes você está intercedendo, Pai, vai vir alguém até mim que precisa de uma cesta básica, que está passando por um problema de saúde. Senhor, ele precisa de uma cura, ele precisa do alimento, ele precisa da porta de trabalho, Senhor, Senhor. E você está importunando Deus ali de madrugada. Mas Deus é Pai. E Ele fala, eu vou dar o meu Espírito. Para quando você orar, realmente eu possa agir. Orar da forma certa. Às vezes a pessoa vem chorando e fala, irmão, estou com câncer, eu preciso da cura. Não sei o que. Aí você ora, Senhor, toca no câncer, remove o câncer e tal. E aí, porque você não buscou? Você está buscando só aquilo que você acha necessário, humano. E nós sabemos dar boas coisas. Senhor, é bom sentir a dor do câncer. Nossa, eu sei que câncer é horrível. Mas aí o Espírito falou assim, antes de eu tirar o câncer, eu vou tirar a mágoa que está causando esse câncer. Antes de tirar essa dor que essa pessoa sente, essa angústia, eu vou tratar no coração dela, no íntimo. Antes de eu tirar a depressão dessa pessoa, eu vou tirar o orgulho, o rancor, a tristeza. Porque Ele vai te dar o Espírito Santo e você vai discernir realmente o que é bom para aquela pessoa. Você entendeu a diferença de uma igreja que ora a Deus, que busca comunhão com Deus, uma igreja espiritual, do que uma igreja carnal? Vai sempre pedir o que é necessário. Dá isso, Senhor. Tá desempregado, abre a porta. Ah, tá sem casa, abre a porta da casa. Tá enfermo, cura. Mas aquele que busca intimidade com Deus, Senhor, dá o teu reino, dá a tua presença, dá intimidade, porque eu sei que o Senhor vai transformar. E se tiver que curar, que abrir a porta, vai abrir, mas se não, a pessoa vai estar com o Senhor. Não fala isso não. Eu estou sendo desconstruído, igreja. A cada dia eu sou desconstruído de uma igreja carnal, para viver o reino do Senhor. E eu oro ao Pai como Ele ensinou aqui, o Senhor Jesus. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Pai,
Me dá todo dia a tua presença, o teu Espírito Santo para mim sobreviver. E as minhas necessidades eu sei que o Senhor vai suprir. Pai, não me deixe cair em pecado. Livra-me de todas as setas. Pai, me ajuda. Pois eu quero honrar o teu nome, santificar o teu nome. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ser seu amigo. Eu não quero ter só as suas bênçãos, as suas riquezas como filho pródigo. Dá o que é meu, Pai. E aí ele foi pro mundo e gastou com as pessoas do mundo, em festas, em orgias. Aí quando se viu sem nada, desprezado, usado, foi pedir para comer comida dos porcos, mas o mundo nem isso te dá. O diabo te humilha. Nem as bolotas dos porcos ele pôde comer. E aí ele lembrou: os servos da casa do meu pai têm pão para comer. Os servos da casa do meu pai têm pão para comer. Vou voltar pro pai. E quando ele volta, o pai abraça e fala: não, você não vai só comer o pão. Eu vou te dar mais que o pão. Vou te dar uma nova vida, novo pensamento. Você vai estar no meu reino, sobre a minha vontade, novamente. Eu vou te lavar no meu sangue, meu Deus. Eu vou te purificar. E eu vou fazer uma festa com os meus amigos. Que glória, igreja. Então, meus irmãos, essa palavra é rica, é linda. E muitos usam isso para conseguir bênçãos materiais. Mas lembra que Deus, Ele é seu Pai, deve ser tratado como tal, com reverência, com zelo, com temor. Mas Ele é seu amigo. Lembra que você tem que santificar o nome dEle no seu viver, no seu praticar, no seu ser, nos seus valores. Lembra que você vive segundo não a lei dos homens, mas o reino do Senhor. Sobre a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Lembra que você tem que perdoar para ser perdoado. Lembra que você tem que pedir todo dia a Deus misericórdia, graça, para que não caia em pecado, para Ele te dar fé, de discernimento do Espírito Santo, para te livrar das tentações. Lembra que quando você orar por alguém, por uma causa, Ele não só vai atender, como Ele vai dar o necessário. O Espírito Santo dele. Em nome de Jesus, eu queria orar com vocês. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor, batemos, importunamos o Senhor, para que o Senhor derrame sobre nossa vida, não as coisas terrenas, mas o Teu Espírito Santo. Às vezes pedimos o alimento, mas o Senhor vai dar mais que o alimento físico. Vai dar o espiritual, aquilo que nos fortalece realmente a alma, para nos mantermos na presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que ouviu essa palavra essa noite, que ele venha saber que tem um pai, um amigo, que ouve a oração, que atende o clamor, que dá mais daquilo que pedimos ou pensamos, mais do que somos dignos de receber, mais do que o material, mais do que roupa, comida, casa, carro. O Senhor dá o Teu Espírito, a Tua presença, que vale mais que tudo. Meu Pai, se tem alguém no nosso meio fraco, cansado, coração machucado, ou longe de uma igreja espiritual, que o Senhor, meu Pai, traga para a Tua presença novamente. Cuida daqueles que foram, meu Pai, ou que estão vivendo a vida do filho pródigo. Que eles venham voltar para o Senhor enquanto é tempo. Meu Pai, toca no coração daqueles que têm escolhido primeiramente o mundo e depois o Senhor. Que eles venham saber que mais precioso que tudo é estar na Tua presença, na Tua casa. Como o salmista falou, é melhor estar na Tua porta do que no mundo, nas festas do mundo. É melhor estar na porta da casa do Senhor, ouvindo os louvores de fora, a adoração, e sabendo que ali o Senhor está presente, do que estar em lugares onde, meu Pai, o Senhor não habita. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas venham ser tocadas, Pai, que
Que o refrigério do Senhor venha estar sobre a vida dele. E que o perdão do Senhor alcance a muitos que ainda não conhecem o Senhor, que não têm intimidade com o Senhor, que não têm o amor como o Senhor Deus Pai. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor nesta noite seja derramado, meu Pai, sobre essa nação, sobre o nosso povo, sobre aqueles que necessitam. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe.